34. Em conformidade com o item 34 do Livro dos Médiuns na explanação do professor Allan Kardec, mais a miúde e simplificando o seu rico vocabulário, esclarece que o Espiritismo valoriza os fatos e fenômenos, mas reforça que esses sozinhos não são suficientes para convencer quem busca entender a doutrina espírita. A teoria e o raciocínio sempre devem caminhar juntos com a observação. Um dos principais argumentos e ensinamentos, segundo a doutrina kardecista, é que os fatos são essenciais, mas não bastam. O próprio Kardec revelou ao mundo a doutrina espírita graças à observação cuidadosa e contínua de inúmeros fatos ao longo de muitos anos. Tanto é que seus livros apresentam muitos desses fenômenos para informar e comprovar. Seu entendimento é a importância do raciocínio. Mesmo com muitos fatos, se não houver explicação lógica antes, eles não convencem a maioria das pessoas. O raciocínio prepara o entendimento, dissolvendo preconceitos e mostrando como os fenômenos se encaixam dentro das leis naturais e da razão. A experiência prática isolada raramente convence leigos. Se 10 pessoas, sem nenhum preparo, assistem a uma sessão mediúnica, a maioria sai ainda duvidando, ou até mais incrédula, pois não entende o que acabou de ver ou esperava algo bem diferente. A teoria prepara o olhar e amplia o aprendizado. Quem estudou antes entende melhor o que está acontecendo numa sessão, sabe diferenciar detalhes, evita surpresas e interpreta até mesmo o que não acontece como esperado. Por esse motivo, Kardec aconselha que pessoas participem de sessões experimentais apenas quando já tenham um conhecimento mínimo teórico. Assim, aproveitam mais e entendem o verdadeiro significado dos fatos, é a valorização do público já preparado. Para darmos uma explicação fácil desses conceitos, pense em quem vê um experimento científico pela primeira vez sem nunca ter aprendido nada sobre física ou química. Vai achar tudo estranho, pode perder o interesse ou até desacreditar do que está vendo. Já alguém que estudou um pouco antes, observa com mais atenção, entende os detalhes e aprende muito mais. Para uma aplicação prática no dia a dia, que tal antes de julgar ou buscar experimentar fenômenos pouco conhecidos, é importante se preparar e estudar as explicações. Isso ajuda a evitar decepções, entendimentos errados e perdas de tempo, tanto para quem vive a experiência quanto para quem ensina. O conhecimento teórico é um filtro que traz maturidade para lidar com o novo. Só para não perdermos o costume, que tal uma reflexão final dessa explicação? Você já participou de algo sem entender direito por falta de informação e acabou não aproveitando? Vamos buscar primeiro compreender, estudar, perguntar, antes de querer experimentar ou julgar. Isso vale para o espiritismo e para qualquer coisa nova na vida. 35. Esse tema é deveras importante. Kardec orienta como estudar o espiritismo do jeito mais proveitoso, apresentando uma sequência de leituras que facilita quem está começando, ao mesmo tempo em que incentiva o estudo amplo sobre a doutrina. Sugestão de ordem de leitura para iniciantes. Kardec recomenda um caminho passo a passo para quem quer começar com o pé direito. 1. O que é o Espiritismo? É um livro escrito por Allan Kardec, publicado pela primeira vez em 1859. Este livro é uma introdução ao Espiritismo, abordando as principais ideias e conceitos do que Kardec chamou de a doutrina dos espíritos. Apresenta definições básicas e explica o que constitui o Espiritismo, diferenciando-o de outras crenças e práticas com ideias resumidas e respostas para dúvidas mais comuns dos iniciantes, ajudando a entender rapidamente os objetivos da doutrina e a decidir se quer aprofundar o estudo. Aqui está a doutrina completa, com filosofia, moral e o ensinamento dos próprios espíritos, da noção do papel do ser humano, da vida após a morte e do verdadeiro sentido do espiritismo. 2. Livro dos Médiuns, o qual estamos assimilando seus primeiros acordes nessa sequência de informações de como o livro é composto. Um guia prático para quem deseja vivenciar manifestações e comunicações com os espíritos. Ajuda médiuns e curiosos a praticarem com segurança e seriedade.
3. Revista Espírita. Reúne relatos, reflexões, casos e explicações de Kardec. É complemento dos livros anteriores e ajuda a aplicar as ideias estudadas, sendo melhor aproveitada depois do aprofundamento teórico. Estudo amplo, sem restrição a um só autor. Kardec recomenda que, além de seus livros, o estudante leia outros autores, críticas, opiniões contrárias e diversas abordagens sobre espiritismo e espiritualidade. Assim, é possível formar um julgamento equilibrado, reconhecendo o que é verdadeiro ou enganoso. O papel do leitor. O próprio Kardec não se coloca como o único detentor da verdade. Ele sugere que cada um analise, compare, questione e tire suas próprias conclusões para separar o bem fundamentado do equivocado. Para uma explicação mais razoável e de fácil assimilação, é como aprender a cozinhar. Primeiro, entende-se o básico numa apostila curta. Depois, estuda-se um livro completo de receitas e técnicas. Em seguida, lê-se um guia detalhado para casos especiais, como pães ou bolos elaborados. Por fim, pesquisa-se em revistas e blogs, compara opiniões de diferentes cozinheiros e critica ou absorve o que achar mais útil. No espiritismo, ou em qualquer área, não se deve aceitar tudo de olhos fechados, mas explorar, comparar e decidir o que faz sentido. Para o dia a dia, a prática da leitura leva ao interesse e à perfeição, não é? Quando for estudar qualquer tema novo, comece do básico. Procure materiais sérios e organizados, avance gradualmente e busque diferentes pontos de vista. Isso vale para religião, ciência, profissão ou qualquer interesse. Assim, você entende melhor, evita confusões e cria uma opinião própria mais madura e sólida. Reflita e me conte. Você costuma ler apenas o que confirma suas ideias? Ou se abre para diferentes opiniões e argumentos? Buscar informação variada é sinal de maturidade. Quem compara, pensa, questiona e se informa por fontes variadas se fortalece, se protege de enganos e contribui mais para o progresso próprio e da sociedade. No próximo episódio, iniciaremos falando sobre capítulo 4, Sistemas, onde o educador francês aborda os primeiros tempos do espiritismo moderno, falando sobre a dúvida, a diversidade de interpretações e como isso é comum em todo o campo de conhecimento novo. Venha conosco nessa grande e maravilhosa leitura edificante. Até breve.